Há momentos em que a história parece prender o fôlego e, por um breve segundo, tudo silencia, como se o próprio tempo esperasse o próximo passo. Na noite de 20 de julho de 1969, um homem tocou um solo onde só mitos haviam pisado. Pela primeira vez, a humanidade deixou sua marca fora da Terra. Não foi apenas um feito tecnológico, foi um gesto simbólico, quase sagrado. Uma prova de que a realidade, às vezes, consegue alcançar o que antes era exclusivo da imaginação. Mas o que significou, de fato, essa conquista? Por que aquele passo ressoou tão fundo dentro de nós e por que, mesmo depois de meio século, ainda nos emociona? O tema de hoje é a chegada do homem à Lua, não como um feito isolado, mas como um espelho que reflete nosso desejo mais antigo, vencer limites, e talvez descobrir que os maiores deles não estão no céu, mas dentro de nós. Já aproveita e curte esse vídeo, compartilha com alguém que vai se identificar e se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos que podem fazer diferença na sua jornada. O fascínio milenar pela Lua. Antes de ser um destino da exploração científica, a Lua foi, por milhares de anos, um símbolo. Ela esteve lá, visível e misteriosa, como um espelho suspenso no céu, refletindo não só a luz do Sol, mas também os desejos, medos e esperanças da humanidade. Desde as primeiras civilizações, o ser humano olhava para cima com admiração. Em muitas culturas, a Lua era mais do que um corpo celeste, era uma divindade. Para os sumérios, era Nana. Para os gregos, Selene. Para os egípcios, Thoth e Khonsu. Os nórdicos viam nela Mani, o irmão da deusa do sol. Quase todas as tradições atribuíram à Lua poderes místicos, cíclicos, femininos, capazes de influenciar os mares, os nascimentos e até mesmo o destino. Ela inspirou poemas, músicas e rituais. Foi musa de artistas, alvo de astrônomos e guia de calendários que ainda hoje são seguidos por culturas ancestrais. A Lua não era apenas um astro, era uma presença, um lembrete silencioso de que há algo além de nós, algo que escapa ao controle, mas que está profundamente conectado à nossa existência. Durante séculos, tocar a Lua parecia uma fantasia, um delírio poético, um sonho reservado aos deuses e aos mitos. Mas o impossível só existe até que alguém o enfrente. Em 1969, a ficção tornou-se fato, e aquele antigo símbolo de mistério e poder viu-se enfim alcançado pela mão humana. É aqui que a história muda. Mas o que levou a humanidade a tentar o impossível? O que estava por trás dessa jornada audaciosa rumo ao espaço? A corrida espacial, um jogo de poder. A ida do homem à Lua pode parecer à primeira vista o resultado de um espírito explorador, movido pelo desejo humano de descobrir o desconhecido. Mas a verdade é que por trás daquele passo gigantesco havia uma guerra, não de tiros, mas de símbolos, a chamada Guerra Fria. Na segunda metade do século XX, o mundo se dividiu entre dois blocos ideológicos. De um lado, os Estados Unidos, representando o capitalismo, do outro, a União Soviética, símbolo do socialismo. E essa rivalidade ultrapassou o campo político e militar. Ela chegou ao espaço. Tudo começou em 1957, quando a União Soviética lançou o Sputnik 1, o primeiro satélite artificial da história. O mundo assistiu perplexo. 2 anos depois veio a cadela Laika, o primeiro ser vivo no espaço. E em 1961, Yuri Gagarin se tornou o primeiro homem a orbitar a Terra. A supremacia soviética parecia incontestável. Cada conquista era uma declaração de força e de superioridade. Os Estados Unidos, até então, estavam um passo atrás. Mas o orgulho americano não permitiria que isso continuasse por muito tempo.
Foi então que, em um discurso histórico, em 1961, o presidente Kennedy fez uma promessa ousada: colocar um homem na Lua e trazê-lo de volta em segurança antes do fim daquela década. Não era apenas uma meta, era um ato de fé na ciência e um grito de guerra tecnológico. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. Choose this as our goal. We choose to go to the moon. Nascia ali o programa Apollo, uma corrida contra o tempo, contra os limites da engenharia e contra um rival do outro lado do mundo. Por trás da imagem dos astronautas sorrindo, havia noites sem dormir, orçamentos bilionários e o peso da responsabilidade de uma nação inteira. A Lua se transformou no troféu mais cobiçado da humanidade, não por seu solo rochoso, mas pelo que ela representava: vitória, prestígio e poder. Mas a beleza dessa história é que, mesmo motivada por disputas geopolíticas, ela acabou revelando algo muito mais profundo: a incrível capacidade humana de sonhar grande e de transformar sonhos em realidade. A missão Apollo 11, o salto para o desconhecido, era 16 de julho de 1969. No Centro Espacial Kennedy, na Flórida, 3 homens se preparavam para enfrentar o desconhecido: Neil Armstrong, o comandante da missão, Edwin Buzz Aldrin, piloto do módulo lunar, e Michael Collins, responsável pelo módulo de comando. Sabiam que estavam prestes a arriscar tudo, inclusive a própria vida, em nome de um ideal. A nave era a Apollo 11, um verdadeiro colosso da engenharia, impulsionado pelo gigantesco foguete Saturno V, um conjunto de tecnologia que, mesmo avançado para a época, ainda era incerto diante dos desafios cósmicos. Não havia garantias, apenas esperança. Milhões de pessoas assistiram ao lançamento e, durante 4 dias, a Apollo cruzou o espaço em direção ao seu destino. Cada segundo era uma mistura de tensão e maravilhamento. E então, no dia 20 de julho, o módulo lunar Eagle se separou da nave-mãe e iniciou a descida. Foi um momento de silêncio global. A comunicação falhou por instantes. O combustível estava no limite. E então, finalmente, veio a mensagem histórica: Houston, aqui base da tranquilidade, a águia pousou. Naquela mesma noite, Neil Armstrong desceu lentamente os degraus do módulo lunar. Tocou o solo cinzento, carregado de poeira, e pronunciou uma das frases mais emblemáticas da história humana: é um pequeno passo para um homem, mas um salto gigantesco para a humanidade. Buzz Aldrin logo o acompanhou. Juntos, caminharam, instalaram equipamentos, colheram amostras e hastearam a bandeira dos Estados Unidos. Mas havia algo maior ali: o reflexo da Terra no visor do capacete de Armstrong. A pequena esfera azul, suspensa no vazio, parecia lembrar que, apesar da conquista, ainda somos frágeis e profundamente conectados uns aos outros. Michael Collins, solitário na órbita lunar, completava o quadro. Ele não pisou na Lua, mas foi fundamental para que os colegas pudessem voltar. Seu silêncio e vigilância são, até hoje, símbolo da importância daqueles que sustentam os sonhos dos outros. A missão durou 8 dias, mas deixou marcas eternas na história, na ciência e na alma humana. As pegadas humanas na poeira lunar. As imagens são icônicas: botas cravando marcas na superfície estéril da Lua, a bandeira hasteada, o silêncio absoluto quebrado apenas pelas vozes metálicas dos astronautas. Mas o que aquelas pegadas realmente significam? Na prática, Armstrong e Aldrin caminharam por pouco mais de 2 horas sobre a superfície lunar. Coletaram cerca de 20 quilos de amostras, realizaram experimentos simples e plantaram a bandeira dos Estados Unidos. Foi uma missão curta, técnica, objetiva. Mas o simbolismo daquelas pegadas transcende qualquer estatística.
A Lua, por milênios, foi um território reservado aos deuses, às lendas e à imaginação humana. E de repente, ali estavam homens comuns, engenheiros, pilotos, filhos de uma geração de guerra, caminhando sobre um solo que nenhum ser humano jamais havia tocado. Era como se o mito se curvasse à realidade. Há quem diga que a cena mais impactante da missão não foi a descida em si, mas o momento em que os astronautas olharam para trás e viram a Terra. Um ponto azul, frágil, perdido na imensidão escura. Não havia fronteiras, bandeiras ou ideologias ali. Apenas um lar, suspenso no vazio. Foi uma epifania cósmica, um lembrete de que, por mais que avancemos tecnologicamente, ainda somos uma única espécie, dividindo o mesmo destino. E há também o contraste simbólico. Quando Yuri Gagarin orbitou a Terra, disse: "Olhei para todos os lados e não vi Deus." Já Armstrong, diante do silêncio lunar e da imensidão do universo, enxergou o sagrado não em imagens, mas em sentimentos, como se a própria visão da Terra fosse a assinatura de algo maior, uma ordem invisível, mas presente. Aquelas pegadas ficaram impressas na poeira lunar e não serão apagadas por milênios, já que lá não há vento, nem chuva. São talvez os rastros mais duradouros que a humanidade já deixou, não apenas no solo da Lua, mas na consciência de todos que compreenderam que aquele passo era, também, um espelho. Mais difícil que chegar à Lua, chegar a si mesmo. A jornada até a Lua foi extraordinária, mas talvez mais difícil do que cruzar o espaço sideral seja atravessar o universo interior, aquele que habita em silêncio, dentro de cada um de nós. Depois do retorno da Apollo 11, o mundo não voltou a ser o mesmo. A conquista científica era inegável. O avanço tecnológico impulsionou inúmeras áreas, da informática à medicina, da engenharia à comunicação. Mas havia algo que não podia ser mensurado em gráficos ou manuais. Um sentimento de estranheza, de espanto, de vazio. Com o tempo, surgiram vozes que questionavam: será que fomos tão longe apenas para perceber o quanto ainda estamos distantes de nós mesmos? A Lua foi conquistada, mas a sabedoria interior, aquela que os antigos chamavam de logos, de verdade, de sentido, ainda permanece escondida. Uma antiga lenda diz que após o homem dominar o fogo, os deuses temeram que ele descobrisse o segredo da sabedoria. Então, decidiram escondê-la onde ele jamais procuraria, dentro de si mesmo. E é verdade. Podemos construir foguetes, sondas, satélites. Podemos criar máquinas que aprendem, que simulam o raciocínio humano. Mas nenhuma tecnologia é capaz de iluminar o abismo da alma se não houver o desejo sincero de autoconhecimento. Enquanto corremos para colonizar Marte, seguimos muitas vezes incapazes de lidar com nossas emoções, nossos medos, nossas contradições. Conquistamos o macrocosmo, mas nos perdemos no microcosmo da consciência. Sabemos o caminho até a Lua, mas ignoramos os caminhos que levam ao perdão, à empatia, à verdadeira paz interior. Por isso, a conquista da Lua, por mais gloriosa que tenha sido, também nos oferece um espelho. Ela nos mostra que o ser humano é capaz de tocar o inalcançável, mas que talvez o mais valioso ainda esteja à espera, silencioso, dentro de cada um de nós. O verdadeiro legado, união, sonho e consciência. O feito da Apollo 11 não foi apenas uma vitória da engenharia ou da política. Foi, acima de tudo, um salto de consciência. Ver a Terra de fora, pela primeira vez, provocou uma ruptura. Aquela pequena esfera azul, flutuando no vazio, não mostrava fronteiras, nações ou ideologias. Apenas um planeta, nosso lar comum. Foi como se, ao olharmos de tão longe, enxergássemos pela primeira vez o que realmente importa:
A famosa foto Earthrise, tirada da órbita lunar, se tornou um dos maiores ícones do século XX. Inspirou o surgimento de movimentos ambientais, mudanças de paradigma e a percepção de que estamos todos conectados por um fio invisível de existência. A Lua nos revelou a Terra e, com isso, revelou a nós mesmos. Sim, houve quem tentasse descredibilizar o feito. Teorias conspiratórias surgiram, sugerindo que tudo foi encenado, que a missão era propaganda, não realidade. Mas nenhuma dessas vozes consegue apagar o impacto do que aconteceu. Porque mais do que um evento físico, a ida à Lua foi um símbolo, um lembrete de que, quando a humanidade sonha em conjunto, ela realiza. Em tempos de divisões, guerras e incertezas, talvez seja a hora de resgatar essa memória, de lembrar que já fomos capazes de unir países, cientistas, recursos e fé por um único objetivo comum, e que se fizemos isso uma vez, podemos fazer de novo. A Lua está lá, intocada, mas as pegadas ainda estão gravadas, e o eco daquele passo silencioso continua nos chamando a ousar, a sonhar, a construir e, principalmente, a nos reconhecer como parte de algo maior. Se esse vídeo te tocou, compartilha com alguém que precisa lembrar do que somos capazes. E conta pra gente nos comentários o que mais te marcou nessa história. Vamos refletir juntos